Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo de formulários da CNPJ BIS. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar o seu formulário, mas também para que serve um formulário. Os formulários, eles vão servir para fazer uma captação de um lead ou captação de uma informação para o seu contato. Né? Então, a gente pode estar utilizando esse formulário tanto dentro de uma landing page, ou dentro do seu site, ou acabar utilizando esse link que vai ser gerado por esse formulário para estar colocando em um link da bio, para toda vez que um cliente clicar nesse link, ele ser direcionado para esse formulário. Toda vez que esse lead preencher o formulário, você receber essa informação dentro do CRM da CNPJ BIS, e aí já entrar todo mundo das automações. Então, o formulário ele vai ser para captação de informações. Para o lead, isso vai servir para ele dar uma levantada de mão com interesse no seu produto barra serviço, ou então para ele preencher esse formulário, para ele receber um e-book, receber um material que você está divulgando. Então, isso vai servir para aquela pessoa gerar o interesse naquilo que você está divulgando, naquilo que você está apresentando nas redes sociais, no seu site, aonde for. Então, vamos lá, pessoal. Como criar o seu primeiro formulário? Então, aqui, acessando a página da CNPJ BIS, a ferramenta, você vai ter a parte de landing pages. Acessando a parte de landing pages, você vai ter aqui no cantinho formulários. Então, aqui é onde você vai fazer a criação do seu primeiro formulário. Acessando formulários, você vai ter essa opção, criar formulário agora. Ele já vai abrir essa telinha para você colocar o nome do seu formulário. Então, aqui é de extrema importância que você consiga identificar esse teu formulário. Por quê? Lucas, se eu quero ter mais de um formulário, uma captação do meu site, uma captação de uma landing page e uma captação em um link da bio, por exemplo. Só que eu quero conseguir diferenciar tanto para os números de conversões, tanto diferenciar o meu lead, a minha oportunidade dentro do meu CRM. Então, aqui é de extrema importância que você crie um formulário para cada objetivo, para que cada lead ele caia com a sua tag responsável, ou que ele caia dentro do seu CRM, dentro do pipeline, dentro da etapa correta, referente ao interesse, ao que for de interesse desse lead, tá certo? Então, aqui no nome do formulário, é que de extrema importância fique bem claro para você qual é o formulário, para na hora de vincular com uma landing page, você saber que é aquele formulário, tá certo? Então, aqui eu vou colocar como teste. Vou continuar. E aqui ele já vai me gerar uma opção de gerar um lead dentro da ferramenta ou uma oportunidade. Então, como eu falei, dependendo do seu interesse, do que for fazer com esse contato que está sendo recebido por você, você pode definir se ele vai criar um lead ou uma oportunidade. Isso aqui é muito válido também, pessoal, para a parte das automações. Então, dependendo da sua automação de disparo de WhatsApp ou disparo do e-mail, o gatilho ele pode ser o gatilho de leads ou o gatilho de oportunidade. Então, também tem que ficar muito atento ao gatilho das suas automações. Vou criar aqui um lead. Eu quero criar o meu formulário como lead. Então, toda vez que alguém preencher o meu formulário, vai ser criado um lead lá dentro da ferramenta. E aqui a gente já consegue ter a visualização do formulário padrão, com algumas informações padrões que já vêm da CNPJ BIS, como nome, e-mail e telefone. Então, no módulo de campos customizados, é onde você pode trazer as informações que você deseja. Né? Então, é onde você consegue trazer dados diferentes desses que a gente já está apresentando. Então, dentro do formulário, você pode colocar um botãozinho para sua rede social. Então, você já pode fazer o redirecionamento da pessoa se ela apertar um botãozinho do Facebook, do X, do Instagram, do LinkedIn. Você pode vincular uma imagem. Então, todas essas opções são clicando e arrastando para a área que você quer. A hora que você solta, você já pode definir lá nos seus arquivos do seu computador, da sua máquina, qual é a foto, qual é a imagem que você quer vincular dentro desse formulário. Isso também equivalendo para a parte de vídeo. Né? Você vai selecionar o vídeo e vai vincular dentro do formulário.
Então, dentro do formulário, você também consegue adicionar um título para esse teu formulário de orientação para aquele lead lá do outro lado, por exemplo, preencha esse formulário e um dos nossos vendedores entrará em contato, preencha esse formulário e receba o nosso material, receba o e-book, né, de orientação, e você pode colocar um campozinho de texto entre eles, como se fosse um subtítulo, para trazer alguma informação específica, para trazer alguma informação também desse formulário. Então, por aqui, clicando aqui nessa área de texto, você consegue definir qual é a fonte que você quer utilizar, qual é o tamanho dessa fonte, as alturas das linhas. Então, aqui você consegue personalizar completamente essas questões de textos e fontes. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das opções de informações que a gente quer dentro do nosso formulário. Então, se você clicar no formulário, a gente já vai abrir aqui uma telinha de campos. Então, aqui a gente tem as opções padrões da CNPJ BIS e, se você quiser mais informações, você pode criar um campo customizado, onde a gente já tem um módulo explicando como criar um campo customizado e também como vincular esse campo customizado aqui. Então, você pode acessar esse módulo para estar tendo essa informação, tá certo? Mas, acessando aqui essa parte de campos, você pode adicionar, por exemplo, o nome da empresa, o e-mail da empresa, o telefone da empresa. E por aqui você consegue selecionar qual é a ordem desses campos lá no formulário. Por exemplo, eu quero que o telefone da empresa ele fique entre o nome da empresa e o e-mail da empresa. Então, aqui você consegue selecionando essas ordens do formulário, de quais são as principais informações que vocês querem ou algo do tipo. Finalizando as informações sobre esse formulário, personalizando as configurações, cores que você definiu para o seu formulário, você pode clicar em avançar, que ele vai trazer uma outra parte de informações, que são, por exemplo, informações sobre aquele lead. Então, se a gente está falando sobre um e-book, e o e-book ele tem um custo, vamos dizer, é um interesse sobre um e-book. O e-book ele tem um preço fixo de R$ 50. Ou seja, toda vez que um lead preencher esse formulário, ele já pode entrar dentro da ferramenta com esse valor fixo de R$ 50, por exemplo. Então, não precisando que o vendedor faça essa alteração. Outra informação de extrema importância, as tags. Toda vez que alguém preencher esse formulário, a gente pode vincular uma tag nesse lead. Para quê? Para as automações. Lembrando lá das automações que eu comentei no começo do nosso vídeo. Para as automações de disparo de WhatsApp, de disparo de e-mail, né? Então, aqui também entrando essa linha de tag, que é de extrema importância para o CRM da CNPJ BIS com automações, mas também para você, vendedor, que vai te trazer também todo esse apoio, esse suporte com as tags na parte de filtros, para você filtrar os leads que estão caindo desse formulário, dessa landing page ou lá do teu site, tá? Definimos isso, podemos avançar e aqui a gente tem a página pós-envio. O que é a página pós-envio? O teu lead ele preencheu esse formulário e enviou esse formulário. Após o envio, você tem duas opções. Ou exibir uma mensagem de agradecimento, né? Então você pode definir um título, né? Muito obrigado pelo cadastro. E depois embaixo tem uma mensagenzinha de retorno, né? Em breve, um dos nossos consultores entrará em contato. Alguma informação que alguém vai entrar em contato ou alguma mensagem de agradecimento. Ou você pode redirecionar esse lead após o preenchimento para um site. Então, aqui você pode vincular a URL do seu site ou, às vezes, de algum vídeo, né, para toda vez que esse lead ele preencher esse formulário, ele já ser redirecionado para essa nova página. Definindo o que vai ser esse redirecionamento após o envio, você vai avançar novamente. E aqui a gente já entra na parte de distribuição de conversão. Ou seja, aqui eu consigo definir se eu quero distribuir esse lead entre a minha equipe. Então,
eu tenho meus vendedores, eu quero que seja feita uma distribuição igualitária entre os vendedores, ou, se não, eu quero que todo lead que venha desse formulário, ele caia como minha responsabilidade. Então, aqui é exatamente onde eu vou definir isso. Se eu, né, Leonardo, estou acessando a conta do Leonardo, vou ser o responsável pela conversão, ou se eu vou compartilhar a responsabilidade com a minha equipe. Então, aqui eu faço essa distribuição entre a equipe. Então, eu posso selecionar os membros da minha equipe, caso tenha mais membros da equipe, ou eu posso distribuir igualitariamente entre a minha equipe esses leads que forem caindo dentro da ferramenta. Tá certo? Vou salvar após a minha escolha e está pronto. O meu formulário ele está feito. Agora, o que eu posso fazer para estar vinculando ele em uma landing page ou então dentro do meu site? Acessando os 3 pontinhos, eu tenho a parte de gerar código de integração. Aqui é onde vai ser gerado esse código, então ele já aparece o código para que você consiga fazer uma integração lá com o teu site, caso você queira vincular apenas o teu formulário lá no site, tá certo? E para você vincular esse formulário na landing page, a gente vai ter o módulo de landing page, onde a gente vai ensinar como vincular um formulário dentro da landing page da CNPJ-BIS também. E lembrando, pessoal, esse formulário ele foi criado nesse workspace, ou seja, se eu tenho duas empresas com duas assinaturas diferentes, com workspaces diferentes, eu preciso fazer criação de landing pages, de formulários no workspace correspondente à empresa. Então, o formulário, a landing page, ele é exclusivamente para aquele workspace. Você não consegue visualizar em outro workspace. Então, com o seu formulário preenchido, seu formulário pronto, você vai salvar, ele já vai abrir essa notificaçãozinha aqui de formulário salvo, e daí você já pode estar utilizando o seu formulário livre. Então, esse foi o módulo de formulários da CNPJ-BIS.